Olá, eu sou o Rodrigo Jerônimo, do curso de Licenciatura em Matemática do CEDERJ, e vou mostrar aqui os 3 materiais didáticos que eu confeccionei para uma aula para o estágio 4. Esse primeiro material aqui é como um tangram, né? Eu vou utilizar para a aula de relações métricas no triângulo retângulo. Esse material aqui auxilia o aluno a visualizar os 2 triângulos retângulos existentes dentro do triângulo retângulo maior. Então eu tenho aqui o triângulo maior, laranja, um verde e um amarelo, que estão dentro desse triângulo, mostrando a relação altura. Aqui na hipotenusa grande, nós temos aqui, para o triângulo grande, os lados A, B e C. Nesses triângulos menores, dentro dele, nós temos a altura H, B e C, e o A foi dividido entre N e N. Mas o grande lance aqui é na dificuldade de fazer com que o aluno enxergue essa semelhança entre triângulos. Então a gente consegue manobrar e aí o aluno consegue ver que os 3 triângulos são semelhantes, porque eles têm os mesmos ângulos, um lado, no outro, o ângulo reto aqui, né? Seria o caso ângulo, ângulo, ângulo. E a partir daí ele consegue fazer as deduções, as proporções. E ele consegue ver que A está para C, assim como C está para H, o B está para H, assim como A está para C, o B está para M, assim como C está para H, e ele consegue ir deduzindo as fórmulas. Nessa mesma linha que eu digo, utilizando semelhança de triângulos, eu vou trabalhar aqui com uma tábua trigonométrica. Eu tenho os triângulos com os ângulos, onde o aluno pode colocar aqui, nós temos aqui o círculo trigonométrico, e ele coloca aqui o triângulo com o 30 graus na origem, e ele consegue enxergar a projeção do cosseno e a projeção do seno. Então ele sabe que aqui é o tamanho do seno, 1/2. Consegue ver aqui o tamanho do cosseno, raiz de 3 sobre 2. Consegue, colocando esse triângulo maior aqui, ó, ainda com 60 graus, mas que você consegue esticar até atingir a reta que é tangente a esse círculo trigonométrico, a reta tangente. E a partir daí, com esses 2 triângulos, usando o exemplo ainda da tangente, ele consegue, por semelhança entre triângulos e por razão, deduzir algumas fórmulas. Então nós temos aqui que para 60 graus a tangente está para o seno, assim como esse raio da circunferência, que é 1, está para o cosseno. E aí, manobrando a fórmula, ele chega ao resultado de tangente igual a seno sobre cosseno. O terceiro material é o que eu chamo de trena de radiano. Eu tenho uma circunferência, um círculo, a circunferência e os arcos marcados em graus.
0, 30, 45, 60, 90 graus e assim por diante. Eu coloquei um pedaço de barbante e marquei com o tamanho do raio. Então, fui fazendo marcações. Um raio, 2 raios, mais um raio aqui. Então, por exemplo, esse daqui vamos utilizar para introduzir a noção de radiano. Então, o aluno ele vai puxar aqui a cordinha, ele vai até onde ele quer medir. Vou puxar aqui até 180 graus. E aí ele conta aqui, ó. Temos 1, aí a marcação. 2, 3 e mais um pedacinho. Ou seja, esse ângulo aqui em radiano, puxei. Esse ângulo aqui em radiano, ele vai medir 3 radianos mais um pedacinho aqui, que é justamente o 0,14. Então ele enxerga que essa medida aqui é como se fosse o comprimento do raio e quebra aquela história do π igual a 180. Π é um número irracional que está sendo utilizado para dizer o comprimento, marcar o comprimento desse arco. Então, o π na cabeça do aluno, bom, pelo menos a intenção é essa, tirar esse lance de 180 graus igual a π. O π é 3,14, nunca deixou de ser. Aí quando ele, fazendo outra medição aqui, vamos puxar, esticar até dar uma volta completa. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e mais um pedacinho, que a gente percebe, o aluno vai perceber que é o dobro do pedacinho do 180 graus, né, que sobrou. Então aqui nós temos 6, alguma coisa, que é justamente os 6,28 do 2π. E é isso. Espero que tenha ficado bom.